Voltamos aqui com a nossa aula de língua portuguesa, hoje trazendo à tona, trazendo para vocês o assunto sobre debate regrado. Estamos entendendo mais essa modalidade textual. Aí, professora, tá aí que eu não sabia que o debate pode ser mediado, que ele pode ter regras. Porque eu vejo sempre, eu vou assistir debates, é uma confusão, todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém ouve o que as pessoas estão dizendo, a pessoa começa a falar e é interrompido, o outro não deixa. Então, por isso que tem um debate regrado, exatamente para que haja, né, para que haja oportunidade para todos, tá bom? Para que todos possam falar e para que também possa ser ouvido. Não adianta só falar se o outro não está escutando, então é falar e ser ouvido. Então, vamos continuar falando de debate regrado na nossa aulinha de hoje, tá bom? Vem comigo para a aula. Quem participa do debate regrado? Quem são as pessoas, né? Quem são os participantes? Quem é que faz parte dessa modalidade de debate? Professora, a gente já está organizando o nosso debate na escola, eu preciso saber do que é que eu preciso tanto. Olha, você vai precisar pelo menos de três presenças aí essenciais, tá bom? Não adianta só você chegar e dizer, eu quero falar, todo mundo quer falar, né? O debate quando está acalorado, quando está interessante, quando chega em temas que todo mundo tem algo a dizer, todo mundo quer falar. Mas aí você tem que decidir como é que vai ser esse debate. Olha, primeiro, no debate regrado, já que ele tem regras, ele vai precisar de um mediador. O mediador também é chamado de moderador. O moderador, ele é quem dita as regras, quer dizer, ele não faz as regras. Na verdade, existe toda uma direção, a organização do debate é quem faz as regras. Mas é o moderador que apresenta as regras ao público e, claro, às pessoas que vão participar do debate. A função dele também é coordenar os turnos de fala, tá bom? É avisar, olha, você tem 5 minutos para perguntar. Aí dizer, olha, você tem 6 minutos para responder e agora você tem 3 minutos para fazer uma tréplica, tá bom? Então, ele também faz a coordenação dos turnos de fala dos participantes. Ele avalia os argumentos, ele pode interferir dizendo, olha, participante, você não está respondendo a pergunta que foi feita, tá bom? E se você não responder a pergunta que foi feita, a gente vai cortar o microfone e passar a fala para outra pessoa. É ele quem dá início à discussão e é ele também que faz o encerramento das falas. Então, ele inicia e ele encerra. Tem que ter os debatedores, né? Os debatedores são as pessoas que vão lá participar do debate, que vão lá, que são os convidados para argumentar. Os convidados para dizer o que estão pensando sobre os assuntos que foram também previamente escolhidos. Às vezes o assunto é escolhido pela comunidade, a comunidade quer saber sobre isso, isso e aquilo. Então, já tem um assunto pronto. A pauta já foi feita, a pauta toda é passada a eles, eles vão estudar, vão saber mais sobre o assunto, já chegam preparados, mas sempre tem argumentos que pegam alguém de surpresa, né? Então, o que é que eles fazem, os debatedores, né? Eles expõem suas ideias, dizem o que pensam, dão suas opiniões, e eles tentam convencer a gente, nós, os interlocutores, o público. E ele vai nos convencer de que forma? Com os argumentos que eles têm. Eles têm argumentos que sustentam a opinião deles, né? Por exemplo, se ele diz, olha, eu não sou a favor da acessibilidade da escola, porque aí ele vai ter que dizer por quê, não é isso? Por que ele não é favorável à acessibilidade da escola? Ah, porque nós temos, um investimento muito alto, o nosso dinheiro que veio para a escola é um dinheiro, digamos, diminuído, não é uma verba muito grande, e nós temos poucas pessoas que precisam de acessibilidade aqui na escola. Então, a gente tem outras necessidades maiores, que pegam um público maior. Entendeu? Então, esse é o argumento dele. Agora, para todo argumento, existe o contra-argumento. E quem é que faz o contra-argumento? É o outro debatedor, certo? É a outra pessoa. A outra pessoa vai questionar, sim, então se nós só temos 2 cadeirantes na escola, eles, por serem minoria, eles não têm direito a passear, a ter acesso à escola pela escada, ter uma parte da escada feita sem escadaria, a rampa, né? Fazer uma rampa ao invés de escada para ter acesso aos outros andares. Eles não têm direito
a rampa também para subir até a calçada, para poder voltar para casa pela calçada. Vocês já observaram como as nossas calçadas são destruídas? Imagine o cadeirante andando nas calçadas da sua cidade. Tem que ir para o meio do asfalto, competir com os carros, com os veículos. Então, o contra-argumento, ele é importante para derrubar um argumento fraco, tá? Se a pessoa tem o argumento fraco, você tem contra-argumentos fortes, você consegue derrubar aquele pensamento e talvez até mudar o pensamento dela e convencer o público a ficar do seu lado. Sempre no debate, todo mundo quer pescar a maior parte do público, né? Quer sair de lá com uma boa impressão. Gente, quando termina o debate, aí começa a opinião pública. Quem foi melhor no debate? Quem falou melhor? Quem articulou? Quem perdeu a razão? Quem gritou? Quem discutiu? Quem partiu para a baixaria? Pessoa gritar é perder. A pessoa que grita, ela perde a razão, né? Ninguém resolve as coisas no grito. A gente não resolve as coisas na violência. A gente resolve na conversa, é argumentando, é conversando. Então, a audiência, também tem a audiência, o público, certo? São as pessoas que assistem ao debate e podem fazer pergunta aos debatedores, né? Dependendo aí das regras que foram criadas para o debate, o público também vai poder se manifestar. O público pode tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição. Também pode dizer, olha, fulano foi melhor no tema, né? Falou bem melhor. Não é isso, Danusa, minha linda? Então, o público ou a audiência também pode fazer perguntas, se isso tiver sido combinado antes do debate, de tal modo, ele vai sempre analisar os pontos de vista, os argumentos e aderir à ideia de um ou de outro. Sempre tem isso, tá? Você está lá para ouvir as ideias e também para tomar partido. É bom quando você está neutro. Não estou do lado A, nem do B, nem do C. Mas, dependendo do que eles apresentarem, das ideias que eles defenderem, quem sabe eles não me convençam a ficar com eles, né? Então, é para isso que serve o debate. Para ouvir ideias, ouvir soluções, mostrar os problemas da sociedade e ouvir o que é que cada debatedor pensa sobre o assunto e como ele resolveria aquele problema caso ele fosse escolhido o gestor. Ele escolhido como gestor da escola, como ele resolveria o problema da acessibilidade dos alunos cadeirantes, do acesso à sala de aula, do acesso até à própria escola, que a rua já não tem calçamento, a calçada está toda quebrada, não tem rampa. Como é que se resolve isso? O que é que ele pretende fazer? De onde ele pretende arranjar essa verba? Certo? Então, tem parte aí que você precisa ouvir para poder se posicionar e saber em quem você vai, para que ao lado você vai aderir. Certo? Então, a gente faz essa adesão não pela beleza física, pela aparência ou por fake news que você anda lendo, mas você toma esse posicionamento diante das perguntas e respostas e das respostas óbvias, né? Aquele que mais te agrada, aquele que mais pensa como você pensa. Então, você pode fazer isso na escola, você pode fazer isso em casa, você pode fazer o debate regrado em vários ambientes. E é dessa forma que a gente chega a solucionar vários problemas da nossa comunidade. Todo mundo falando, todo mundo quer falar. O problema não é só falar, o problema é pegar a sua opinião e levar ela a sério. As pessoas tomarem a sua opinião e levá-la a sério, né? E só leva a sério se você tiver bons argumentos para sustentar a sua opinião, tá bom? Sigamos. Como deve ser o comportamento dos participantes do debate? Qual é o melhor comportamento? Existe uma etiqueta? Existe uma regra de comportamento? Às vezes tem regra, né? Às vezes tem, olha, no debate regrado, até o local, ali o limite, né? Aqui tem um limite, você não pode passar daquela linha, porque ali é o seu espaço, para fazer que não haja atrito físico. A pessoa passou da linha que está determinado para o seu espaço, ele já está procurando um atrito físico. Aí já chama a atenção das pessoas que estão na organização para tomar alguma
iniciativa, não é isso? Então, durante todo o debate, os participantes devem se tratar com respeito, certo? Nada de falar palavrões, apelidos, ironizar, ficar com brincadeiras, nada de desrespeito, gente. Um debate ele é feito por pessoas adultas, não é isso? Por pessoas cientes do seu papel na sociedade. Uma pessoa que leva um debate na brincadeira, com deboche, não respondendo, fugindo das perguntas, aí você já suspeita, esse candidato aí, né, não está levando a sério. Se não leva a sério, então, por que eu vou levá-lo? Então, ouvindo com atenção um ao outro, então é necessário tempo de falar e não o outro interromper para que ele possa concluir o seu raciocínio, para que a pessoa possa concluir a sua ideia. Se ele é interrompido, como é que eu vou saber o que ele iria dizer se ele foi interrompido? Então tem que ter isso aí. Não, olha aí, ó, não pode ironizar, sem ironia, sem brincadeirinha, sem provocações. Não pode interromper a fala do coleguinha. Se é a vez do colega falar, você não pode interromper o que ele está dizendo. Por mais, mas ele está falando mal de mim. Ele não pode nem estar falando mal de você. Ele está falando a opinião que ele tem com relação ao seu comportamento. E se você ironiza e interrompe a fala, você só vai estar dando o quê? Você vai estar dando suporte ao que ele está dizendo, certo? E principalmente usar palavras de baixo calão. Palavrões. Não pode usar palavrões num debate. Debate é feito por pessoas, né? Por pessoas sérias. Então, se você é uma pessoa séria, você vai levar o debate também a sério, tá bom? Então, quando você organiza um debate, você deixa isso bem claro. Olha, o participante que desrespeitar, o participante que estiver chamando a atenção dos outros, não deixando o outro ser ouvido, o participante que ficar ironizando, interrompendo a fala ou que falar palavrões, será punido. De que forma? Ele pode perder o seu momento de fala. É uma forma, né, de punição. Ou ele pode mesmo sair do debate. Você pode riscá-lo do debate e aí ele perde o momento de expor sua opinião, tá bom? Então, um debate com regras é um debate em que todos vão ter o seu momento de fala, o seu momento de participar, de dizer o que pensam. E não estar ali somente para ouvir uma das partes falando. Eu ouço, eu falo, mas eu também escuto o que o outro está dizendo. E sempre mediado com o maior respeito, para que não vire uma confusão, tá bom? Agora vamos falar sobre debate e conversa. Muitas pessoas confundem debate com discussão, debate com conversa, né? Você está todo aqui na sala de aula e tem os dois coleguinhas ali conversando, eu vou chamar a atenção, olha, não conversem durante a aula. Não, professor, estamos debatendo sobre um tema. Beleza. Vocês estão debatendo, então bora fazer o seguinte, faz a roda, vamos fazer a roda e todo mundo fala. Vem aqui para o centro quem vai debater, coloque sua opinião, vamos todos ouvir. Porque a conversa e o debate tem suas características diferentes. Então, bora ver aqui qual a diferença de debate para conversa. Olha o que diz. Conversa é uma interação oral, natural, colocar uma vírgulazinha aqui para ficar mais bonita, tá bom? Conversa é uma interação oral, ou seja, falada, ela é natural, ela é espontânea, ou seja, ninguém planeja a conversa, em que se abordam temas do cotidiano, fala de vários temas, fala desde os ônibus que estão em greve, ou fala da chuva, né, do período seco, que está muito seco, etc. Não existe um tema específico. Numa conversa pode fluir vários temas diferentes, sem grandes preocupações com a linguagem, incluindo, você pode até usar o coloquialismo, né? Falar dela, olha, eu vi ela ontem, você pode falar o coloquialismo, que não tem nenhum problema numa conversa, sem planejamentos ou persuasão. Você não precisa planejar a conversa e muito menos se preocupar em convencer ninguém se é apenas um bate-papo. Se é só um bate-papo, então não tem a finalidade de convencer ninguém. Já no debate regrado, cada participante tem o objetivo de convencer os adversários da validade da sua opinião. Não só o adversário, mas também o público, a pessoa que está assistindo. É mais fácil ele convencer o público do que o adversário, né? Porque o adversário, querendo ou não, ele já tem o seu posicionamento.
Dificilmente ele vai sair daquele campo de conforto, daquela zona de conforto que ele já conhece, para concordar com o que o outro está falando. Olha, mudei de ideia, eu concordo com o que você disse. Aí ele derruba tudo, toda a teoria que ele tem construído. Então, geralmente, o debate é feito para convencer o público. O público vai validar a sua opinião e não apenas o adversário. Raramente o adversário é convencido, tá bom? Por conta disso, eles, né, os debatedores, precisam planejar seus discursos para sustentar muito bem suas ideias com bons argumentos e com contra-argumentos. Com argumentos, eu fundamento aquilo que eu penso, a minha opinião, e que com os contra, né, usando contra-argumentos, eu derrubo o argumento do coleguinha, tá? Eu derrubo o argumento que o colega está usando. Então, se o colega diz que não tem dinheiro para fazer a rampa de acessibilidade, aí eu digo, bem, mas foi reformado o bebedouro, né? Toda a parte do bebedouro que estava até funcionando legal foi todo reformado. Por que o dinheiro não foi usado para as rampas? Ah, porque o bebedouro vai atender a 100% dos alunos. A rampa vai atender a 2, 3 alunos. Mas você não pode dizer pela minoria. A minoria também tem suas prioridades, né? Tem que ter prioridade. Então, é assim, contra-argumento é quando você questiona o que o outro disse, não interrompendo. Deixa ele falar tudo o que tem a dizer e quando chegar o seu momento de discurso, o seu momento de fala, você vai falar o contrário do que o coleguinha falou, mostrando argumentos que derrubam aquilo que ele estava dizendo. Isso você chama de contra-argumentos. E a gente já faz tudo isso prevendo a discordância do outro. Você já se planeja em casa, olha, eu sei que quando eu tocar nesse assunto, ele vai defender desse ponto de vista aqui. Isso aí é conhecer a zona, o território do adversário, né? Você conhece o território do adversário, você já sabe como é que o outro time joga, aí você já se prepara, vamos preparar o nosso time. Nosso time aqui é para atacar e para se defender. Então, a gente ataca sabendo que eles vão responder isso. Então, você já prepara para ter essa outra resposta aqui, que vai derrubar o que eles falaram, certo? Então, tudo é previamente elaborado. Claro que nem um debate não sai conforme o planejado. Mas, quando você conhece bem o adversário, quando você conhece os temas que serão debatidos, você tem maior possibilidade para que o debate ocorra de maneira favorável a você, tá bom? Continua. Existem dentro do debate regrado os turnos de fala, o momento de fala de cada um dos participantes, né? Para não ficar uma zona, para que todo mundo não fale ao mesmo tempo. Então, dentre os critérios de debate, o que é necessário? Primeiro, estudar bem o assunto com antecedência. Você foi convidado a um debate? Então, estude o assunto. Quais serão os temas? Para você se preparar para saber falar, né? Saber expor a sua opinião. Selecionar o tipo de argumento apropriado ao argumentos a ser trilhado. O que é preparar o tipo de argumento? Bem, eu vou citar exemplos, eu vou levar dados. Olha, eu tenho aqui provas, né? Provas de que o fulano fez o bebedouro com o dinheiro absurdo que poderia fazer as rampas da escola, tá bom? Então, você já leva os seus argumentos, suas provas, para você se preparar aí para o debate. E tem que dominar os mecanismos das trocas discursivas, saber o momento de fala, certo? Que são os turnos da fala, as réplicas e as tréplicas. Temos que saber a réplica e a tréplica. O que são os 3 turnos de fala? Vejam só. Aqui nós temos o exemplo de um debate regrado. Essa pessoa aqui do meio, a gente chama de mediador, certo? A pessoa aqui é o mediador. Os 2 lados opostos aqui são os debatedores, tá bom? Essas 2 pessoas aqui, que estão levantando o dedo para falar, a gente chama de os debatedores. Digamos que são os 2 professores candidatos à vaga de diretor. Observa que atrás do mediador tem um relógio. Olha, o relógio é importante para marcar o turno de fala, o tempo de fala de cada um. E veja aqui, ao fundo, né, você tem a plateia, o público participando do debate. Ou não seria interessante se não tivesse esse público. Hoje você faz o debate e transmite pela internet, né? Você pode transmitir pela internet ou pode fazer assim mesmo pessoalmente. Então, turno de fala acontece da seguinte forma. O debatedor 1 apresenta seu ponto de vista e a justificativa como argumento. Primeiro,
o debatedor 1, digamos, seja o rapazinho aqui de rosa, certo? Ele coloca o que ele pensa, de seu ponto de vista, e argumenta, fundamenta aquilo que ele falou, formulou uma opinião e sustentou o que ele disse. Então, em seguida, o mediador passa a palavra ao debatedor 2, né? No caso aqui, é a meninazinha aqui, que é a nossa debatedora, ela é a segunda. Então, em geral, ela vai discordar com o contra-argumento. Ela vai pegar o argumento que o coleguinha disse e vai falar contra ele. Olha, eu acho que não é desse jeito, não. Você já foi gestor aqui, você não geriu bem a escola. Tanto que a escola aí está sucateada, não sei o quê e tal. Então, ela vai contra-argumentar, derrubar tudo que ele falou, certo? Quando ela isso aqui a gente chama, quando a pessoa que fez a pergunta tem o direito a contra-argumentar, você chama de réplica, tá bom? A réplica é o contra-argumento. Aí, não fica só na palavra dela. O coleguinha que foi também tripudiado, ele tem direito a responder. Então, depois, uma palavra pode voltar ao debatedor 1. Olha, agora você pode replicar em cima do que ela disse. Replicar em cima da réplica, a gente chama de direito à tréplica, não é isso? Tréplica, réplica. Mediador faz a pergunta, a pessoa se deu bem e respondeu. Aí ela pede réplica. Ela vai contra-argumentar o que ele disse. Ele ainda tem o direito da tréplica. Tréplica, ele vai responder aos argumentos dela e aí acaba aquele turno. Pronto, acabou esse tempo, vamos começar de novo. Agora quem começa respondendo é a número 2. Aí a mediadora faz a pergunta para 2. E ela responde com os argumentos, coloca os argumentos dela, né? Isso expõe a opinião. Chega a vez do coleguinha, ele pede, agora quem vai pedir a réplica é ele diz réplica. Ou seja, ele vai contra-argumentar, ele vai tentar derrubar as colocações da coleguinha, certo? E quando chegar no momento dela, acabou o tempo dele, passa o tempo dela de tréplica, então ela quer responder ao que ele havia falado e aí encerra mais um turno de discussão. Entenderam? Então, é assim que acontece um debate regrado, com cada um com seu momento de fala, com seu momento de responder, o outro de replicar, aí volta para quem respondeu para fazer a tréplica. Continua. O que você entende por debate regrado? Chegamos até metade da segunda aula aqui, né? Chegamos agora no tempo bem metade da segunda aula. Eu pergunto, o que você entendeu até agora sobre debate regrado? Vamos lá. É um gênero textual oral ou escrito em que os participantes se dedicam a perguntar e a responder aos seus interlocutores. Para começar, o debate regrado, ele não é oral ou escrito, ele é oral, tá bom? O debate é fala, gente, não é escrita. Eu mostrei agora um exemplo, né? Porque aqui eu não tenho como colocar as pessoas debatendo. Então, eu trouxe um exemplo não era bem um debate, mas de pontos de vista, tá bom? Sobre problemas do bairro. Então, para começar, o debate não é escrito, ele é oralizado. Então, elimina A. Letra B. É um gênero textual expositivo, ele não é expositivo, certo? O debate, gente, ele é argumentativo. Se você vai expor opinião, vai dizer o que pensa, vai se posicionar, vai contra-argumentar, derrubar os argumentos do outro colega, então isso não é expor o assunto. Expor é como a professora está fazendo aqui, expondo um conhecimento. É como o jornalista faz com a notícia. Ele chega e conta o acontecido, entendeu? Então, isso é uma exposição. Expor é o que faz o palestrante. Ele é convidado para dar uma palestra e ele pode falar sozinho lá sobre o assunto que ele entende bem, certo? Que ele não é um debate, não são argumentos, é a apresentação de fato, de prova, de conhecimento, do que acontece. Então, isso não é uma exposição, o debate não é exposição. Letra C, então eliminamos a letra B também. Ficamos com a C e com a letra D. Nem precisou chegar até o final da formulação da ideia. Letra C, é um gênero textual oral, sim, com certeza, em que as pessoas se reúnem para conversar e defender suas ideias por meio de argumentos. Pode ser, né? O problema é o conversar, mas não deixa de ser uma conversa. Letra D,
É um gênero textual que busca interrogar, aí é interrogatório, gente. Interrogar é interrogatório. O debate é uma conversa. As pessoas estão conversando e trocando ideias e sustentando suas ideias com seus argumentos. Então, qual foi a melhor resposta aqui? O que é que você responderia? O que é um debate regrado? É isso. É um gênero textual em que as pessoas se reúnem para conversar, defender suas ideias por meio de argumentos. Que são argumentos? São fatos, sustentação da opinião, tá bom? Exemplos, citações e outras estratégias que você pode usar como argumento. Qual é a intenção desse gênero textual? O debate regrado. Qual é a finalidade dele, né? Para que ele vem a público? Para que ele existe? Olha, a intenção, a letra A, diz que a intenção do debate regrado é expor informações substanciais ao público. Quando ele fala expor, ele está chamando o texto de expositivo, que nós falamos ainda há pouco, que o debate regrado não é expositivo, tá? Expositivo é a palestra, é o seminário, é a notícia. Aí são textos expositivos. A aula, né? A aula do professor é um texto expositivo, quando você traz informações substanciais ao público. Então, isso é texto expositivo e não é isso que faz o debate regrado. Então, letra A não pode ser. Letra B diz que a intenção do debate regrado é provocar polêmicas com a exposição de assuntos que geram conflitos na sociedade. De novo, exposição de assuntos que geram conflitos na sociedade. Então, eu só chego e jogo o assunto, não tenho ele de volta. Ninguém contesta o que eu disse, ninguém tem uma opinião contrária. Se eu chego e só falo, isso não é debate, tá bom? Isso é chamado de outras formas. Letra C. A intenção do debate regrado é buscar alternativa de melhorar a vida do cidadão com proposta de intervenções públicas. É mais ou menos isso, né? Quando você chama para um debate, você quer buscar alternativas de melhorar a vida do cidadão, a vida do estudante, a vida da comunidade, certo? Com proposta de intervenções públicas. O que são propostas de intervenções? Resolução de problemas, né? Com resoluções de problemas que são públicos. Sua intenção é buscar solução para problemas, tomar decisões coletivamente, discutir opiniões diferentes. Eita, e agora? A letra B e a letra C e a letra D estão bem parecidas. Sua intenção é buscar soluções para problemas, tomar decisões coletivamente, discutir opiniões diferentes. Também pode ser. E agora? Qual foi que você ficou? Letra D está mais completa, né? Buscar alternativa de melhorar a vida do cidadão com proposta de intervenção pode ser feito de outra forma. Posso fazer isso através de um texto dissertativo, argumentativo. Eu posso fazer isso com um abaixo-assinado. Eu posso fazer isso com uma carta aberta, certo? Agora, o debate regrado, não. Ele vai buscar a solução para o problema, tomar a decisão coletivamente e discutir opiniões diferentes. Esse discutir opinião diferente é fundamental. Todo debate nós temos o quê? Conflitos de opiniões. Não é um conflito físico, conflito intelectual, tá bom? Conflito intelectual é diferente de conflito físico. Sigamos. Terceiro. Por que esse gênero tem o nome de debate regrado? Eu já falei, não foi na aula anterior? A gente viu porque aqui é chamado de debate regrado. Vamos ver se vocês se lembram. Letra A. É um debate regrado porque os participantes têm um tempo limitado de fala. É por isso que ele é regrado, porque cada um só tem um tempinho de fala. Olha, isso faz parte do debate regrado. É uma das regras, né? É uma das regras. Porque ele segue regras previamente determinadas, como o tempo de fala, direito à réplica, direito à tréplica. É isso, né? Ele é regrado porque ele tem regras. Isso mesmo. Letra C. Porque obedece a um regimento estipulado pelo Código Civil. Ai, ai, ai. Já pensou? Se o Código Civil se metesse na história do debate, ia todo mundo preso no final do debate. Letra D. Porque é uma audiência pública com participação de todos, inclusive do público. Olha, no debate regrado, o público só participa se fizer parte da regra, se já fizer um acordo prévio de que ele possa participar. Às vezes o público vai só para ouvir mesmo o debate das opiniões. Então, letra B é a nossa melhor resposta, tá bom? Ele
É um debate regrado porque segue regras previamente determinadas, como tempo de fala e direito de réplica e de tréplica, dentre outras regras que podem ser estabelecidas aí previamente entre a organização, né, o comitê que organiza o debate e os debatedores. Eles também fazem parte dessas regras, eles tomam conhecimento das regras, tá? E eles também podem opinar, olha, não concordo com essa regra aqui, então a gente pode mudar, certo? Quarta questão. Justifique a afirmativa a seguir, explicando a diferença do texto oral e texto escrito. A afirmativa diz: o debate regrado pertence ao gênero textual oral. Então, o que é que justifica a afirmativa de que o debate regrado pertence ao gênero textual oral? A gente sabe disso fazendo a diferença do texto oral e do texto escrito. Vamos lá. Letra A diz que o texto oral costuma ser mais espontâneo e o texto escrito pode ser refeito e editado antes de ser finalizado e lido pelo receptor. Tem isso, não tem? Tem essa ideia, sim. O texto oral, ele costuma ser mais espontâneo, costuma ser, não estou dizendo que é obrigado a ser espontâneo, tá bom? Mas o texto, quando você está falando, ele tem um caráter mais espontâneo. Já o texto escrito, você pode escrever várias vezes, rasga a folha, faz de novo, ajeita, pede para uma pessoa corrigir, pede para editar. Pode ser feito várias vezes o escrito. E a fala, não. Uma fala, gente, uma vez que você coloca, verbaliza, joga no ar o que pensa, ela não volta. A nossa fala é como uma flecha lançada ao ar. Ela só vai, tá bom? Letra B. O texto oral não segue roteiros, verdade. Nem planejamento prévio, depende. Se eu sou convidada a uma palestra, que é um texto oral, eu posso planejar a minha palestra, não posso? Enquanto o texto escrito é sempre planejado. Nem sempre o texto escrito é planejado. O problema é essa palavra sempre, né? Sempre. Vejam bem, assim, pessoas que você pede para escrever, não estavam nem preparadas, chego na sala de aula e digo, vamos lá, eu quero uma redação. Você não estava nem preparado para a redação, como você podia se planejar para ela, certo? Então, o problema é a palavra sempre. E dizer que o texto oral não segue roteiro. Tem texto oral que segue roteiro. A minha aula, por exemplo, que eu estou dando para você agora, a aula é um texto oral e ela segue um roteiro. O roteiro da minha aula é o roteiro, né, da sequência dos conteúdos, certo? Eu vou colocando cada conteúdo ao seu tempo. Então, isso aqui é um roteiro. Letra C. O texto oral é suscetível a falhas. Verdade. Enquanto que o texto escrito é sempre impecável, não. Tem texto escrito que vem com erros, com falhas ortográficas, com problemas de articulação, as pessoas não sabem articular bem suas ideias, querem dizer uma coisa e dizem outra, que vem com ambiguidade, com duplo sentido, não é isso? Então, o texto escrito não é sempre impecável. Ou todas as informações são verdadeiras. Então, qual você achou mais apto a dizer que o debate regrado pertence ao gênero textual oral e a diferença entre texto oral e texto escrito está na letra A. O oral costuma ser mais espontâneo e o escrito pode ser refeito e editado antes de ser finalizado e lido pelo receptor, certo? Ou seja, quando eu peço um texto escrito, eu posso levá-lo para uma pessoa fazer uma leitura, a correção, um ajuste e só depois eu torno o texto público. Eu envio ao meu público, tá bom? Pode ser planejado. O oral nem sempre é planejado. Também pode, mas nem sempre é. Ele é espontâneo? É, mas nem sempre é totalmente espontâneo. Às vezes também você planeja aquilo que você vai falar. Sigamos. Os princípios para um debate regrado, né, gente? Olha aí. Olha aí o GIF. Eu trouxe um GIF de um debate, né? As pessoas estão aí, 3 participantes, são 3 debatedores. A mulher de roupa vermelha deve ser a mediadora, né? A pessoa que vai mediar. E alguém lá atrás está já sem paciência, olhando o relógio, quer sair do debate, quer ir embora. E bora lá. Princípios do debate regrado, como é que ele acontece?
No debate regrado, ou seja, com regras, todos os participantes podem e devem fazer o quê? Todos podem e devem falar e ouvir. Todos podem falar e ouvir. Todos devem falar e ouvir. Isso é parte do princípio, é princípio do debate, tá bom? Todo mundo vai ser ouvido. Todo mundo vai ter seu momento de fala. Todo mundo quem, professora? Todo mundo que está lá? Não, os debatedores, né? Respeitar e ser respeitado ao expor o que pensa também é um princípio do debate regrado. Você tem que respeitar a opinião alheia. Você pode não concordar com o que o outro diz, mas você tem que respeitar a opinião dele, assim como você vai expor o que pensa e também deve ser respeitado nas suas colocações. Usufruir de igualdade de condições, por exemplo, o tempo, né? Também é parte do debate regrado. Todo mundo com tempo igual, espaço igual, certo? Ninguém com prioridade a outro. Ah, fulano tem direito a 10 minutos de fala, eu só tive 5. Não. Na regra, no debate regrado, todo mundo tem o mesmo direito. Todas as regras são aplicadas aos debatedores de forma igual. Outro princípio do debate regrado: julgar as ideias e não as pessoas. Então, as pessoas estão ali para julgar o que o outro diz, o que ele pensa, a opinião dele, e não quem ele é. Ele não está lá para ser julgado porque ele é preto, ou branco, ou bonito, ou feio, ou tem deficiência ou não tem deficiência. Ele está ali para ser julgado pelas ideias que ele expõe e não pela sua aparência física. Não é um julgamento de pessoas, é um julgamento de ideias no debate. E aqui no Brasil as pessoas confundem muito isso, né? Outro princípio de um debate regrado: ter direito à réplica e, se necessário, à tréplica. A réplica dá o direito de resposta e a tréplica é eu responder em cima da resposta que o coleguinha deu, tá bom? Evitar repetições, tá? Aí o que a gente deve fazer no debate regrado também é ficar evitando ser repetitivo. Já pensou você passar o debate inteiro falando sempre da mesma coisa? Não é isso? Tudo que você vai falar, você vai levar para o mesmo local, para a sua zona de conforto. Olha, mas lá na minha gestão não foi assim. Ah, mas a minha gestão é impecável. Ah, mas a minha gestão... Não fique repetindo. Tenha ideias novas, seja criativo, tá? Também no debate, a criatividade, não só a criatividade, mas a diversidade das falas e das ideias fazem parte e ajudam, né, ajudam a convencer o público a concordar com as suas opiniões. Outra coisa que no debate regrado é um princípio que a gente tem que ter: observar as normas e atender à solicitação do mediador e não tripudiar em cima dele, né? Eu já assisti a um debate em que o mediador saiu do sério, teve que falar alto, gritar com um dos participantes, cortar o microfone dele e gritar, porque não foi respeitado. Gente, o mediador do debate, se ele perde a linha, o debate deixa de ser uma coisa democrática, se torna uma baderna. O debate sai de debate e vira baderna, vira bagunça, tá bom? E a gente não está ali para ver uma bagunça, uma briga. A gente está ali para ouvir opiniões. Planejar previamente suas ideias, que seja evidências para fundamentar, certo? Então, você já sabe por antecedência que vai participar de um debate, você tem os temas que vão ser debatidos, então você já se prepara. Vamos falar de transporte público, vamos falar da saúde pública. E se você chega e não tem conhecimento nenhum sobre o assunto, você vai ficar rodado no debate, certo? E isso não é legal. E, no final, o que acontece? A gente faz a avaliação do evento. Se foi positivo, tá bom? Ou se foi negativo. Eita, eu me saí muito ruim nesse debate, mas no outro eu me supero. Olha, esse debate foi favorável a mim, né? Expus melhor minha ideia, consegui mais aliados, tá bom? Então, o debate, no final, tem sempre uma avaliação. Sigamos. O debate regrado, olha aí como é que fica o que tem, né? Quais são as regras de um debate? Regras apresentadas pelo moderador. O moderador chega e coloca as regras. Primeiro, ele tem que mostrar, deixar
informar aos participantes, aos debatedores, quais serão os temas que vão ser debatidos. Olha, vamos falar sobre isso, isso e aquilo. Outro, tempo de fala dos participantes. Cada um dos participantes vai ter o tempo de tantos minutos para falar. 5 minutos para responder, 5 minutos de réplica e 3 minutos de tréplica. Outra ordem que é o moderador ou mediador que tem que informar a plateia, informar os participantes quantos blocos, quantas rodadas vão ter aquele debate, certo? O debate vai ser apenas em 3 rodadas, então se preparem. E também é o mediador quem diz se a plateia poderá ou não participar da discussão, não é isso? Se vai ter a participação ou não das pessoas da plateia. Então, isso aqui são regras previamente selecionadas, discutidas pela organização do evento, pelas pessoas que vão debater, e também pode ter um representante do público, certo? Na hora de ver essas regras. Na hora de formular as regrinhas, pode também convidar alguém do público a participar da formulação das regras. E isso é um debate regrado. Você já chega lá sabendo o que é e como ele vai acontecer. Ele é todo feito em partes, né? Ele é todo regido por uma ordem. E essa ordem não pode ser quebrada, senão o participante pode ser punido. Quais os temas mais necessários a serem debatidos por nossa sociedade? Então, se você fosse fazer uma lista de assuntos que você quer ouvir pessoas falando sobre ele, né? Levar para um debate, olha, vamos fazer um debate e falar sobre o que é que a gente precisa mais saber de informações, expor ideias. Aqui a meninazinha já expôs a dela. Mas se ele passou a mão em você, é porque você deve ter provocado. Meu Deus. Aí ela diz, eu preciso do debate de gênero. Olha, eu preciso debater o gênero, né? Porque se ele passou a mão em você é porque você deve ter provocado, então tá aí um assunto que ela já quer trabalhar. Bora falar sobre gêneros? Qual é o direito do homem e da mulher? O machismo, o feminismo, etc. Vamos lá. Assuntos que têm mais necessidades a serem debatidos por nossa sociedade. Talvez se a gente falasse mais sobre isso, haveria mais providências. Violência contra mulheres, violência contra os negros, violência contra os homossexuais, contra os pobres, violência contra pessoas em situação de rua, violência contra criança, contra idoso, contra pessoas vulneráveis. Isso acontece todos os dias. E a nossa sociedade não debate, não discute, não procura uma solução. Abuso e violência física, abuso e violência verbal, abuso e violência sexual, abuso e violência emocional, patrimonial. Temos que falar sobre isso, precisamos falar sobre esses assuntos. Drogas, o que são drogas lícitas, o que são drogas ilícitas. As drogas têm que ser proibidas, restringidas ou liberadas. É assunto também que a nossa sociedade poderia estar discutindo melhor. Educação, saúde, segurança, acesso à tecnologia, à inclusão digital, segurança na internet, racismo, xenofobia, intolerância religiosa, preconceito, exclusão social, fome, miséria, pobreza extrema, pedofilia, exploração sexual de menores, tráfico humano, trabalho infantil, trabalho escravo, desemprego. Tem tanto assunto importante a ser discutido por nossa sociedade e a gente fica discutindo e brigando e se matando por coisas menores, por futebol, por A mais B. Então, hoje a gente falou sobre debate regrado. É aquele que é feito com regras em que todos podem participar de maneira igual. Na quinta-feira, a gente revê esse assunto, tá bom? Então, tenho vocês uma boa noite e até a nossa próxima aula.